Cá entre nós, se existe um momento perfeito para discutir um código de ética para a cúpula do judiciário brasileiro, esse momento é agora. Idealmente, ele teria acontecido no nascimento da Constituição de 88, quem sabe? Mas agora, agorinha, quando o Supremo Tribunal Federal navega entre crises simultâneas de reputação, turbulência interna e ataques externos cada vez mais ousados e escancarados, essa é a hora de os ministros exibirem que estão dispostos ao autoexame, à famigerada autocontenção. E é justamente por isso que a reação negativa de parte dos ministros ao gesto do ministro Edson Fachin, presidente da Corte, de propor a formulação de um código de conduta para os magistrados, é muito reveladora. O Supremo continua tendo enorme dificuldade de olhar para si mesmo com o mesmo rigor com que olha para o resto da República. Todos os poderes têm essa dificuldade. Aliás, parte fundamental da criação dos três poderes é para um servir de freio e contrapeso aos demais. Mas existem maneiras simbólicas e práticas de oferecer para a sociedade respostas que venham de dentro do próprio judiciário e que possam frear abusos do legislativo sobre os magistrados, por exemplo. Se não fizer isso, o STF vai estar cada vez mais vulnerável a esses eventuais abusos do legislativo. Vamos aos fatos resumidos aqui. Nas últimas semanas, formou-se um mosaico bem desconfortável em torno dos ministros, de alguns dos ministros. E não são fofocas ou conspirações, são fatos concretos, documentados e que fazem parte da vida institucional do país. No caso 1, revelado por Lauro Jardim, do Globo, o ministro Dias Toffoli, recém-sorteado relator do caso Banco Master, embarca para a final da Libertadores em Lima, num jatinho pago por um empresário, ao lado de um advogado que defende um dos investigados na mesma operação. A alegação é de que eles não conversaram sobre o processo. Pode até ser verdade, embora seja bem difícil de acreditar. Mas a ética republicana trabalha também com as aparências, não apenas com a intenção. Em Supremas Cortes amadurecidas, esse seria um afastamento automático, por precaução, entre o magistrado e o advogado. No caso 2, vem o noticiado por Malu Gaspar no Globo. Alexandre de Moraes ainda não tem relação direta com o Master em sua função de magistrado. Por enquanto. Mas o caso está lá no STF e deve ser levado ao colegiado em algum momento. E o escritório da mulher de Alexandre, Viviane, e de seu filho, tinha um contrato de até 129 milhões de reais com o Banco Master. Repito, 3,6 milhões de reais por mês. Um valor que sequer rivaliza com contratos de grandes bancas internacionais. Supera em muito esses valores. Como esse tipo de vínculo não acende de imediato um alerta dentro da corte? Qual que é o protocolo interno para evitar que os ministros se vejam envolvidos em relações de escala tão assimétrica com entes que, inevitavelmente, acabam batendo as portas do Supremo? Pois o protocolo não só não existe, como o próprio Supremo decidiu, em 2023, que os juízes podem sim julgar casos em que escritórios de parentes até o 3º grau atuam na corte. O ministro Fachin, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Rosa Weber foram contra essa decisão. Gilmar, Alexandre, Cristiano Zanin, Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux, a favor. No caso 3, amarrando os dois anteriores como se fosse um fio condutor de como as coisas funcionam no Supremo, vem um levantamento feito pelo Poder 360 dos eventos recentes que foram, de alguma forma, patrocinados pelo Master e que tiveram participação de ministros do Supremo. O banco patrocinou, bancou ou custeou eventos internacionais em Nova York, Paris, Londres, Roma e nacionais, como o do Rio. Foram jantares de gala, fóruns de alto padrão, hotelaria de luxo, todos com a participação da cúpula do Supremo.
É o desenho de uma aproximação incestuosa e consistente. É uma estratégia de soft power que funciona porque encontra no Supremo um ambiente permissivo, sem regras claras. Mas esse enredamento dos ministros com o Master, ele não é excepcional. O noticiário está repleto de episódios em que os limites mínimos do republicanismo que se espera de um magistrado foram desafiados, foram ultrapassados. Um dos mais notórios reincidentes nesse comportamento é o decano Gilmar Mendes, o patrocinador da canetada que busca blindar os ministros do Supremo de pedidos de impeachment. A coisa é tão despudorada que o próprio Gilmar já adotou o apelido dado pela imprensa ao seu fórum empresarial em Lisboa, referindo-se ao evento como o Gilmar Palusa. E foi numa edição dessas, inclusive, que Alexandre de Moraes disse que o Supremo não precisa de um código de ética, que ele já seria a Constituição. Pois Gilmar ainda teve revelado neste ano o caso com a CBF, numa reportagem da Piauí, do Alain de Abreu. Aqui o enredo é ainda mais pedagógico sobre a necessidade das regras. O IDP, instituição fundada por ele, por Gilmar, e dirigida por seu filho, fecha um contrato milionário com a CBF para administrar cursos da CBF Academy. Meses depois, a entidade atravessa uma crise jurídica e o caso cai, por sorteio, para Gilmar Mendes, que decide reiteradamente a favor da presidência da Confederação. Eu não vou discutir aqui nem a qualidade, os méritos da decisão. O ponto é outro. Não existe decisão justa que sobreviva à suspeita de um conflito de interesses estruturado assim. E quando um magistrado fica famoso, tanto por suas decisões, quanto pelos converscotes com representantes de grandes empresas que têm interesses na sua jurisdição, ou por jantares fora da agenda pública com políticos de alto calibre, fica bem mais difícil defender a eventual tecnicalidade de seu trabalho. E agora? O que o Supremo vai oferecer de resposta para o Brasil? Vamos discutir melhor isso? Então, fica aqui comigo. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. Este ano está chegando ao fim. Todo mundo está bem cansado, né? A gente vai precisar renovar o fôlego para encarar 2026, que é um ano eleitoral e de Copa do Mundo, com muita energia para cobrir tudo o que você precisa saber para tomar suas decisões com clareza e com serenidade. Até lá, deixa eu te sugerir alguns caminhos para isso. Se você quiser desopilar um pouco da política, você tem o Pedro e Cora, o Dou-lhe Duas, o Meio de Campo e o De Tédio a Gente Não Morre, aqui no YouTube do Meio, com assuntos variados, mas com a mesma qualidade do Meio. No nosso streaming, a gente tem também o documentário belíssimo com a Fernanda Montenegro, que é um bálsamo nas nossas mentes exaustas. E tem, claro, tudo de política que a gente vai seguir acompanhando de perto, porque somos todos meio viciados mesmo, né? Então, assine o Meio, seja um apoiador do nosso jornalismo. São só R$ 15 por mês. Gente, e agora? O mesmo Supremo do Toffoli, do Alexandre, do Gilmar, a despeito dos jatinhos, dos contratos e das palestras, precisa decidir sobre investigações, habeas corpus, medidas cautelares, recursos, absolvição ou condenação do banqueiro que patrocinou sua agenda internacional, o trabalho dos seus parentes e etc. Não há democracia saudável que aguente esse tipo de ambiguidade. É nesse contexto que surge a proposta de Edson Fachin de discutir um código de conduta para os ministros. Não é nada extraordinário, tá? Reino Unido, Canadá, Alemanha, União Europeia e dezenas de cortes constitucionais já têm códigos assim há décadas. Eles regulam viagens, presentes, honorários, palestras, posições remuneradas, a atuação de familiares, impedimentos automáticos e até mesmo a vida pós-mandato. Nos Estados Unidos, um código de ética só chegou em 2023, depois justamente de uma série de escândalos envolvendo esse tipo de coisa. Mas em vez de reconhecer que a conversa chega tarde,
Parte dos ministros reagiu como se Fachin estivesse cometendo um insulto pessoal a eles. Reportagem da Daniela Lima no UOL atribui a 4 colegas de Fachin falas sobre o timing ruim, a insensibilidade do ministro. Um deles falou até que não é o papel do presidente fazer isso. Ora, antes os ministros resistiam a controles externos. Agora, nem o presidente da corte pode propor essa agenda? É curioso como o Supremo Tribunal Federal, no momento em que enfrenta a tentativa de setores do Congresso de transformar divergências jurídicas em crime de responsabilidade, não percebe a oportunidade de ouro que tem nas mãos. Se pedidos de impeachment não devem virar arma política, e não devem mesmo, então os ministros precisam ajudar a reduzir as zonas cinzentas que tornam o terreno tão propício para esse tipo de retórica. Porque é isso que está em jogo, gente. É a credibilidade dos guardiões da Constituição. Os ministros do Supremo foram alvos de uma máquina profissional de deslegitimação construída pelo bolsonarismo. Foram chamados de tudo, de tiranos, de bandidos, de corruptos, de conspiradores, e enfrentaram isso de pé. E convém dizer, tiveram um papel decisivo na contenção do golpismo. Mas coragem institucional não pode valer só quando o inimigo está lá fora, armado de fake news. Coragem institucional também precisa valer quando o desconforto está dentro de casa, quando o problema são práticas que fragilizam a própria corte. Não adianta achar que a sociedade vai ignorar essas contradições. Nenhum ministro que se julgue defensor da democracia pode achar razoável viajar em jatinhos de empresários com advogados de investigados, participar de jantares pagos por banqueiros que viram réus, manter instituições familiares com contratos milionários com litigantes da corte, permitir que parentes advoguem em temas sensíveis, dar entrevistas frequentes sobre política, economia, segurança pública, eleições e acumular palestras remuneradas com empresas que têm disputas no tribunal. Não se trata de demonizar ninguém, trata-se de reconhecer que nenhuma instituição sobrevive só de boa-fé. A boa-fé é essencial, evidente, mas os freios institucionais também são. O argumento, no fundo, é muito simples. Se o Supremo quer ser visto como guardião da Constituição, ele precisa ser vigilante de si mesmo. Se quer blindar a instituição contra o uso político do impeachment, ele precisa blindar sua reputação contra esses autogolpes éticos. Se ele quer preservar o respeito do país, ele precisa respeitar a inteligência do país. Sejamos francos, se o Supremo tivesse sido mais comedido nos últimos anos, com menos jatinhos, jantares, contratos nebulosos, menos palestras, talvez fosse mais difícil para o bolsonarismo convencer milhões de brasileiros de que o judiciário é um castelo de privilégios, uma confraria impenetrável que atua contra uma parte mais frágil da sociedade. A defesa da democracia não termina quando o golpismo fracassa. Ela continua nos detalhes, nos protocolos, nos limites, nas regras que dizem ao país que o poder é exercido com responsabilidade. E o timing perfeito para um código de ética não é depois que a poeira baixar. É agora. Já imaginou ter um encontro intimista com ninguém menos que Fernanda Montenegro? No nosso novo documentário, Fernanda Montenegro, A Luz e o Mistério, a maior atriz do Brasil abre o coração e compartilha quase um século de memórias. Um filme emocionante, com histórias e confissões que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Para assistir agora mesmo, basta ser assinante do Meio Premium. Acesse o link na descrição, faz a sua assinatura e se junta a nós para celebrar a vida e a arte dela, que é a maior atriz do país, no streaming do Meio. Venha se encantar com esse presente de fim de ano.